Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento e abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 32. Passagem muito conhecida nos últimos dias lá no Brasil. Foi até slogan de campanha presidencial. Lá no Brasil, aqui não. Aqui a gente continua, sempre foi palavra de Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de agradecer ao Senhor pela oportunidade que Deus nos dá de estar aqui, nesse bonito fim de dia na Flórida. O dia foi feio, mas agora está bonito lá fora, o sol está se pondo, essa época do ano o sol se põe tarde na Flórida, né? E todo final de tarde Deus nos dá um espetáculo da natureza e nos mostra a sua glória todos os dias. Glória a Deus por isso. Quero agradecer também ao meu pastor pela oportunidade. Pastor, muito obrigado por mais uma vez. Eu vou ser bastante sincero, eu preferia muito mais estar ouvindo o Senhor hoje. Todos nós estamos com saudades de ouvir o Senhor, mas aprove ao Senhor nos dar a oportunidade no dia de hoje. Também estamos felizes por conta disso, para a glória do nome de Jesus. Versículo 32, capítulo 8, do Evangelho segundo escreveu João, diz assim a sua Bíblia: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu não me engano, foi Winston Churchill, o grande primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, que disse que a arma mais poderosa do mundo é a verdade. A verdade é a arma mais poderosa do mundo. Quando você conhece a verdade, ela desvenda e destrói tudo aquilo que é inimiga da verdade, né? A verdade tem o poder de revelar aquilo que você não conhecia, mas agora, através daquilo, se torna uma base para toda a sua vida. E a verdade tem sido a bandeira da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos na verdade, Ele é a verdade. Quando Pôncio Pilatos se encontrou com Jesus, o Senhor Jesus, olhando para ele, disse assim: olha, todos aqueles do lado da verdade ouvem a minha voz, né? Todos aqueles que amam a verdade ouvem a minha voz. Pôncio Pilatos, em vez de aproveitar a circunstância, né, ele faz uma pergunta e não espera a resposta. Ele olha para o Senhor Jesus Cristo e fala: o que é a verdade? Pôncio Pilatos era acostumado com a verdade que era conveniente. Ele era acostumado a viver segundo aquilo que era interessante para ele naquele momento. E muitas pessoas vivem assim a verdade, vivem convenientemente a verdade, porque às vezes não querem descobrir aquilo que realmente a verdade significa. Mas o Senhor nosso Deus, através desse currículo doutrinário, não só no dia de hoje, mas todos os dias que nos reunimos na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, para nos debruçarmos em cima do ensino sistemático da palavra de Deus, temos sido advertidos e edificados na verdade. Aprendido aquilo que é que o Senhor deseja de nós e como que Ele tem demonstrado a nós o caminho que nós devemos andar segundo a sua verdade. No dia de hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito da crítica textual. A crítica textual ela é tão relevante para todo tipo de pensamento e principalmente quando tratamos dos conceitos religiosos ou da religião por si, né? Diz aí na sua introdução, acompanhe comigo. Dando continuidade ao estudo apologética cristã ao islamismo, iremos fazer uma rápida abordagem numa área da filologia, que é a crítica textual. Uma das formas de analisarmos se as cópias de um livro são baseadas nos escritos originais é chamado de crítica textual. Nesse breve estudo, iremos pôr à prova o Alcorão, um livro considerado sagrado para os muçulmanos em todo o mundo. Se ele passar na prova da crítica textual, então terá um ponto a favor de sua autenticidade, ou seja, um livro cuja escrita contida nos textos contemporâneos são as mesmas encontradas nos manuscritos originais redigidos por Maomé. Amém? Então você percebe que a crítica textual é importante para a gente averiguar, né, acertar a certeza, né, dar com certidão, a certeza de que aquilo que foi dito nos primeiros dias de um movimento ou de uma religião se coaduna, ou seja, é a mesma coisa que continuam se dizendo anos depois. Então, um rápido embasamento para o que é a crítica textual, né? Em filologia, crítica textual ou ekdótica, do grego ekdotos ou edito,
é a arte cuja finalidade é de aproximar o texto tanto quanto possível de sua forma originária, isto é, da forma pretendida pelo autor. A ectodótica trata, portanto, de restituir, por meio de minuciosas regras de hermenêutica e exegese, a forma mais próxima do que seria a redação inicial de um texto, a fim de estabelecer a sua edição definitiva. A crítica textual também é chamada de baixa crítica ou crítica documental. Estuda os textos antigos e a sua preservação ou corrupção ao longo do tempo, visando reconstituí-los com base na documentação disponível. Então, a crítica textual, por exemplo, ela pega uma carta que se considera as palavras de Napoleão Bonaparte, nos dias de hoje. E ela vai, através do tempo, até onde se acredita que aquela carta foi escrita, e ela compara as primeiras versões das cópias daquela carta de Napoleão Bonaparte com as cópias que nós temos hoje. E se elas passarem no teste que elas são idênticas, ou que não há corrupção daquilo que ele disse, então é considerado aquele texto que nós temos em nossa mão hoje autêntico com aquele texto que foi escrito. Todos os documentos antigos passam pela crítica textual. E ela é muito importante para que hoje nós creiamos naquilo que foi dito no passado. No finalzinho eu vou fazer um pequeno, pincelar rapidamente um pouquinho da crítica textual bíblica, que é muito importante para nós. Nós dizemos que essa é a palavra de Deus e nós cremos nela de todo o nosso coração. Nós somos ensinados na palavra de Deus e cremos através não só da experiência que nós temos pessoal, mas pelo documento que ela é, de que realmente foi o Senhor nosso Deus quem entregou a sua palavra para os homens. Quando nós observamos a crítica textual de um texto, nós percebemos que a intenção daqueles primeiros a escreverem esse texto é a mesma que hoje os pregadores sobem no púlpito e entregam a palavra. E é importante que nós saibamos, através da crítica textual e outras ferramentas da teologia, como, por exemplo, a hermenêutica e a exegese, se realmente aquilo que nós estamos lendo e aplicando na nossa vida é a intenção original daqueles que escreveram esse texto. Quando nós vamos para o Alcorão e para o texto sagrado dos islâmicos, nós passamos pelo mesmo teste, nós precisamos testar da mesma forma. É de suma importância para qualquer cultura, para qualquer credo, se aquele texto que eles consideram sagrado realmente é aquilo que os primeiros a escreverem quiseram dizer. Então a crítica textual ela pode ser considerada o resgate do texto autoral final, o estudo da história da transmissão dos textos e também o estudo do processo da criação autoral. E ela tem por objetivo 3 coisas: averiguar a autenticidade dos textos, a fidedignidade da sua transmissão e restituí-los à sua forma original. A primeira coisa que nós observamos na crítica textual e a primeira coisa que nós precisamos olhar é a questão da arqueologia. É olhar para trás e ver se a história ela corrobora com aquele texto escrito. Por exemplo, Abraão morou na terra de Ur dos Caldeus. Será que se nós fizermos escavações na terra de Ur dos Caldeus, nós vamos encontrar alguns vestígios da história de Abraão? Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz em Êxodo capítulo 14 que o Mar Vermelho se abriu e o povo de Israel passou a pé enxutos. E depois de eles terem passado, o mar se fechou sobre o exército de Faraó e ele morreu junto com os seus cavalos e os seus cavaleiros. Será que nós temos na arqueologia fundamentos para querem que isso realmente aconteceu? A história de Davi está contada por vários capítulos e durante muitos livros da Bíblia Sagrada. Se nós formos naquele período, não naquele período, mas naqueles locais onde Davi viveu, e nós observarmos através da arqueologia, será que nós encontramos vestígios da vida de Davi? A arqueologia é importante para a crítica textual porque ela acerta, ela averigua para nós se aquelas histórias que nós temos hoje, elas conseguem ser averiguadas através da historicidade que elas realmente aconteceram. Então, para a gente entender um pouquinho da arqueologia islâmica, o principal artefato, o principal local no mundo hoje onde você pode encontrar a respeito da arqueologia muçulmana é um museu que fica em Istambul.
E é um museu que fica numa mesquita lá em Istambul. E ele é um museu islâmico. Então, desde o princípio, ele tem como intuito contar a história islâmica, ok? Isso é normal em qualquer religião. Nós temos o Museu da Bíblia em Washington e nós estamos ali para contar a história da Bíblia e mostrar para as pessoas como nós podemos criticar o texto bíblico sem problema algum, porque ele é um texto verídico. Os muçulmanos também estão interessados nisso. Porém, se você for no Museu da História do Islamismo, você vai perceber que lá você vai encontrar algumas coisas bastante interessantes a respeito do Maomé. Lá você vai encontrar uma pedra que contém a marca do seu pé. Lá você vai encontrar um par de sapatos que supostamente pertenceu a ele. Lá você vai encontrar o seu tapete de oração e uma das suas setas. Né? No caso aqui, eu acho que foi uma tradução de flechas. Você vai encontrar lá as suas flechas. E você também encontra as suas espadas. Então, se você observar, eu trouxe aqui para você, essa aí é a placa lá no Museu de Istambul, onde está numa pedra colocado a pegada de Maomé. E o sujeito tinha um pé feio. Se você for mais para frente, você vai encontrar aí, essas são as alpargas de Mohammed, que está lá no Museu de Istambul. Alparcas, né? Essa aí é a havaiana lá da época. Se você for um pouquinho para frente, esse aí era um robe dele, né? Era uma das suas vestiduras que ele usava para orar. Provavelmente a vestidura que ele estava vestindo quando faleceu. E aí você também vê algumas das suas armas de guerra. Nesse museu, você também vai encontrar algumas coisas que são interessantes para nós, ok? Você vai encontrar lá a panela que cozinhava Noé e a panela de Abraão. Você vai encontrar a espada de Davi, uma camisa de José. E são justamente estes artefatos que estão juntamente ali, junto com os artefatos islâmicos. É importante a gente fazer esse parênteses. Na fé islâmica, os grandes profetas da fé cristã e da fé judaica também são profetas na fé islâmica. Eles também consideram Noé, consideram Abraão, consideram Moisés, consideram Jacó, consideram Isaac. Muitos dos profetas do cristianismo são considerados profetas também no islamismo, são considerados precursores de Maomé. No entanto, esses artefatos eles são interessantes para a gente aferi-los e a gente vai entrar já nisso aí, né? E aí eu consegui para você lá, essa aí ali no cantinho, tá meio escuro aí, mas acho que você consegue ver, tem ali uma panelinha do lado, que é a panela que eles criam ser de Abraão. Eu também trouxe para você, essa é a espada de Davi. E é nessa espada que eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito destes artefatos. Se você se aproximar dessa espada, se a gente conseguisse colocá-la um pouquinho maior aí, você ia perceber que a escrita nela está em árabe. Mas há um pequeno detalhe a respeito da história de Davi. Davi era hebreu. E essa não era a língua que Davi falava. Essa também não era aquela espada que foi de Golias, que era filisteu. Não, essa era a espada de Davi. Eles criam que era a espada de Davi. E por essa ser a espada de Davi, essas inscrições só tem duas explicações. Ou elas foram feitas depois da vida de Davi, ou essa não é a espada de Davi. Mais um artefato interessante, esse aí é a camisa, a roupa que eles acreditaram que era a roupa de José, né? Outra coisa interessante também a respeito da roupa de José é que as inscrições nela estão em árabe, né? E José viveu no Egito. Se essa fosse, então, aquela roupa que os irmãos entregaram suja de sangue, a palavra de Deus fala que ela chegou lá rota, ela chegou lá com rasgos e suja de sangue também. Então, também não poderia ser. Então, quando a gente começa a olhar os artefatos que eles apresentam para justificar que são detentores de uma fé genuína, nós parece que estamos entrando, na verdade, naquele museu de Orlando, Believe It or Not. Porque a maioria dos artefatos, eles são pífios, eles são coisas de brincadeira de criança. Como, por exemplo, quando você observa aquela panela que eles dizem ser a panela de Noé,
durante a época de Noé, a arqueologia não diz que era assim que as pessoas cozinhavam. A época do bronze e do metal, onde as panelas começaram a surgir daquele modo, surgiu muitos anos depois. E tudo isso para quê? Para que eles deem historicidade e eles deem credibilidade ao próximo artefato, que é justamente a primeira referência do primeiro exemplar do Alcorão redigido por esse sujeito aí, o tal do... O nome dele está aqui e eu vou ler para você. Ali ibn Abi Talib, que ele foi chamado pelo povo otomano, ele foi o quarto califa, né? E ele foi chamado pelos otomanos como um revisor do Alcorão. E está aí o exemplar que está lá no Museu do Islamismo. Isso é tão interessante para nós, irmãos, porque quando nós começamos a observar esses artefatos, a gente começa a perceber que o muçulmano, ele é cercado para estar enganado. Ele é cercado de itens, ele é cercado de histórias para viver no engano. É por isso que é importante esse tipo de material e esse tipo de aula, para que nós entendamos que a segunda maior religião do mundo, as pessoas que estão mais perdidas naquele sentido nosso da distância da nossa fé, porque quando você vai para o ateu, por exemplo, o ateu ele nega o Deus e, na maioria das vezes, ele nega o Deus judaico-cristão. Quando você vai para o católico está perdido numa mentira a partir da religião cristã. Quando você vai para o espírita, ele também está perdido em alguma coisa que é uma deturpação da fé cristã. Mas o muçulmano está em outro completo sistema de religião, outro completo sistema de pensamento, que quando nós observamos, e principalmente o timeline onde o islamismo surgiu, você percebe que o islamismo surgiu como uma resposta contrária ao cristianismo e ao judaísmo. Na época do ano 600, quando Maomé sai pregando, no princípio da sua mensagem, você percebe nos relatos históricos que ele procurava fazer algum tipo de sincretismo religioso. Ele buscava juntar a fé do cristão junto com a fé do judeu, junto com a fé daquele povo que vivia ali na região, existia um paganismo muito grande ali, o zoroastrismo já tomava conta daquela região, e você percebe que nessa tentativa dele, nessa tentativa de buscar um ponto em comum, ele acaba criando essa nova religião, e nós já passamos por isso nos momentos onde ele recebia as revelações, entrava em transe, ficava babando, virava o olho, e era um negócio que parecia muito como a gente vê, às vezes, na igreja, alguém endemoniado. E dessa forma ele recebe a revelação e começa a disseminar essa revelação, começa a disseminar esses pensamentos, e você percebe que poucos anos depois de ele começar a tentar pregar, ele começa a usar a espada para matar. E ganhou tanta força no Oriente Médio, principalmente por causa das campanhas bélicas, que nós observamos esse povo, eles foram alcançados por uma fé debaixo da pancada. Eles não se converteram por conta de que o coração deles foi compelido como nós, através do Espírito Santo de Deus, a confiar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não. Eles foram coagidos ou a confiaram em Maomé, ou confiar na palavra que ele estava dando, a crer no tal de Alá ou morrer. E aí a gente observa a cultura que agora eles montam e esse sincretismo todo que eles levantam a respeito da sua fé, e não só eles deturpam as figuras religiosas de outras religiões, como por exemplo o cristianismo que nós falamos até agora, mas eles começam a criar artefatos para que eles estejam presos nisso. E é aí que a gente entra na próxima parte, esses manuscritos. Os muçulmanos em todo o mundo acreditam que nem sequer um ponto, uma palavra ou uma sura, que é os capítulos do Alcorão, foram alterados. E que todos os manuscritos são perfeitamente idênticos. Eles creem que todos os manuscritos são perfeitamente
idênticos. Além disso, muitos muçulmanos também creem que os manuscritos originais podem ser vistos em todo o mundo. Mas será que tais afirmações são verdadeiras? Será que todos os manuscritos da fé muçulmana, do Alcorão, será que aquilo que foi escrito, aquilo que já foi redigido a respeito do Alcorão ou no Alcorão, eles realmente são idênticos e estão à nossa disposição até hoje? Mais uma vez, fazendo um paralelo, se você for para a fé cristã, você percebe que nós temos por volta de 55 mil manuscritos do Novo Testamento available hoje para que nós possamos consultar. 55 mil manuscritos. Cerca de 2.500 desses 55 mil manuscritos são da primeira era do cristianismo, do primeiro século, logo depois dos primeiros anos, quando eles foram redigidos. E esses manuscritos, eles são minuciosamente avaliados para ver se não há diferença entre o mais antigo e o mais novo. E quando há alguma diferença, eles são descartados e é feito o consenso daqueles que mais estão iguais uns aos outros, e a partir daí, uma junta de muitos estudiosos fazem as traduções. Então, quando nós observamos o cuidado pelo qual a fé cristã é mantida e o cuidado pelo qual ela é disseminada na sua palavra, a gente fica em dúvida quanto aos manuscritos de outras religiões. Será que é assim nos muçulmanos? Eles creem que nenhum capítulo dos manuscritos dele, não existe erro de um manuscrito para o outro. Todo mundo fez igualzinho. É assim, né? Vejamos o que alguns muçulmanos dizem a respeito do Alcorão e os seus manuscritos. O Alcorão que agora está em uso por todo o mundo é a exata cópia do Alcorão que foi compilado por ordem de Hadrat Abu Bakr, o primeiro califa dos muçulmanos. Quem falou isso foi o Maulana Mauludi, filósofo paquistanês, jurista, jornalista e imã. Outra frase. 2 cópias do Alcorão que originalmente foram preparadas nos tempos do califa Uthman estão disponíveis hoje em dia. Seus textos arranjos podem ser comparados. As 2 únicas cópias que iniciaram o livro do Alcorão estão disponíveis até hoje. Você pode comparar. Uma delas parece que está no Egito e a outra no Iraque. Uma delas está no Egito e a outra em Istambul. E você pode comparar que está tudo certo, não tem diferença nenhuma para a outra. Mais uma frase deles. O estudioso que é seriamente interessado em estudar sobre as cópias originais do Alcorão pode ir ao Museu de Topkapi, Istambul, Turquia, e o Museu do Cairo, no Egito, e comparar as cópias originais do Alcorão, o qual é recitado nos dias atuais por mais de 1 bilhão de muçulmanos. Estas cópias são autênticas e são as mais velhas cópias do Alcorão no mundo, né? Se você pegar o Alcorão que está lá em Istambul e comparar ao que está no Iraque, você vai perceber que as cópias são completamente idênticas. Mas isso é verdade? É assim mesmo que estão? É a realidade das coisas? Você vai perceber, aí está no seu estudo, e também aqui no nosso PowerPoint você vai ver essas 2 imagens. Qual a realidade dos manuscritos? Número 1, foi reescrito por Zadin Abdul Thabit, sob supervisão do califa Uthman, e todas as demais cópias que foram utilizadas foram queimadas. Logo nos primeiros anos, quando começou a ser disseminado a religião muçulmana, Maomé morreu sem sucessor, ele não deixou um sucessor claro. Aliás, esse é o grande problema entre os sunitas e os xiitas, que um deles acreditam que os sucessores deviam ser da família, e os outros não acreditam que os sucessores deviam ser da família, que Deus ia levantar outro califa para ficar no lugar deles. Esses que acreditam assim, que se eu não me engano são os xiitas, são eles que no mundo montam esses califados que aparecem de repente, né? Que sobem de repente, aí aparece, esse é o novo califa, e agora ele tem uma nova interpretação e uma nova disposição para com o islamismo, e ele está pregando agora de uma maneira diferente. E os sunitas, eles são aqueles do Irã, por exemplo, que acreditam que os ayatolás, eles são descendentes direto da família do Maomé. E eles são que detêm
o poder de continuar na liderança da religião. E essas duas vertentes, logo no começo, para aferir a sua autoridade sobre o rebanho do muçulmano, eles compilaram 5 diferentes versões do Alcorão. Cada um deu a sua interpretação e a sua referência de como é que a fé islâmica deveria ser vivida. Quando o Império Otomano surgiu, lá por volta do ano 600 e pouco também, logo depois da morte do Maomé, a primeira coisa que eles fizeram foram reunir todo esse material que havia sido compilado, fazer o material original e queimar o resto. Ok? Então, se alguém tinha escrito alguma coisa diferente, se existia alguma revelação que fosse menos pior do que essa que tem hoje, a gente nunca vai saber. Quer dizer, a gente já sabe, né? Que qualquer uma delas não era. Mas a história jamais vai poder aferir sobre a crítica textual qual que era a versão que mais se aproximava com aquilo que Mohammed pregava, ok? Isso é o que muita gente fala em qualquer tipo de pensamento filosófico, existe aquilo que o fulano disse e existe aquilo que as pessoas dizem que o fulano disse. E geralmente as coisas são bem diferentes e na maioria das vezes o fulano não disse aquilo lá que as pessoas estão dizendo que ele disse. Começa um telefone sem fio e é sem fim esse telefone sem fio. O fato é que a partir dessa bagunça toda é que surgiram as cópias que hoje nós temos como originais para o Alcorão. Então, a número 2 está escrito aí na sua tela. Quando dessas novas cópias foram enviadas para Barça, Damasco, Bagdá e Medina, por que não temos na atualidade uma dessas cópias? Porque de todas essas cópias que foram refeitas, só 2 sobraram. Se elas foram enviadas para 5 lugares diferentes, por que nós só temos acesso a 2? E as outras, o que aconteceu? Número 3. A datação do manuscrito de Istambul, por exemplo, por uma mancha de sangue no manuscrito, tradicionalmente é dito que Uthman o estava lendo quando foi assassinado. Disso se tem a ideia de que é otomano. Aquela cópia que está em Istambul, só se sabe que ela é realmente otomana, aquela foto que nós vimos, porque se você percebeu embaixo, deixa eu voltar aqui, você vai perceber na foto que antes do texto, está vendo ali embaixo, naquela parte, está manchado? Eles dizem que aquela mancha de sangue foi o imperador Uthman, o califa Uthman dos otomanos, que recebeu uma facada enquanto ele lia o Alcorão, e ali sangrou em cima. Então essa é a prova de que é aquele manuscrito original dos otomanos, ok? É interessante essas marcas que aparecem e tudo mais como aferidor de alguma coisa, mas é importante a gente abrir um parênteses aqui a respeito da nossa fé. Tudo isso que eles apresentam, para que nós creiamos que a fé deles é legítima e que eles vêm através de um programa sincero religioso, de um pensamento religioso que seja sincero, que realmente busca uma conexão entre o homem para com Deus. E eu não falo isso do muçulmano regular, aquele que é crente, mas eu falo aquele que realmente tem conhecimento e tem acesso a esse tipo de informação. Tudo isso você já conhece, e isso já aconteceu dentro da fé cristã. Quando, por exemplo, na Idade Média e durante a parte escura da história da igreja, os padres criaram as relíquias religiosas, para que quando o crente tivesse acesso a alguma daquelas relíquias, ele tivesse algum tipo de acesso melhor à fé que ele professava no Senhor Jesus Cristo. Isso é comum dentro da religiosidade do homem, né? Mas eu dou graças a Deus e à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que a marca que ele deixou para nós, a única relíquia que ele deixou para nós, é um túmulo vazio. Essa é a única relíquia do crente. Ele não tem nenhum corpo para ir lá e venerar. Ele não tem nenhum lugar para ir lá e prestar adoração. A relíquia que ele tem, o lugar onde ele pode chegar e observar, é um lugar que afere para ele que a pessoa que ele cultua não morreu e não está lá. Isso para nós tem um valor muito grande, porque eles continuam observando a panela de Abraão,
continuam observando a espada de Maomé, continuam indo olhar as pegadas de Maomé, continuam indo observar a mancha de sangue do Otimã no livro sagrado, para continuar crendo que a fé deles tem uma linha histórica e que é possível acreditar nela. Você percebe que esse engano, irmãos, que eles passam por diversas vezes, existe a tentação de alguns passarem também, de crer que, por exemplo, a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa vai trazer algum tipo de diferente espiritualidade para dentro da sua casa, ou aqueles que carregam um crucifixo e quando alguma coisa acontece ele se apega a ele. Perceba que isso é comum do ser humano. Mas o Senhor nos alerta hoje, através da sua palavra e pelo Espírito de Deus, que nós temos uma palavra de vida a esses que vivem nessa prisão. E aí você continua observando. Isso aqui é muito importante, né? Esse manuscrito estava lá com a mancha de sangue, mas aí a gente entra em alguns detalhes a respeito da crítica textual a respeito disso. A escrita Kufik no manuscrito está aqui na foto abaixo, você vai ver. Essa é a escrita que está no livro, naquele livro que eles consideram original. Está escrito em Kufik, que é um tipo de caligrafia. A foto abaixo refere-se à forma escrita chamada Kufik, que está no manuscrito original. Essa forma de escrita somente começou a ser utilizada um século depois como regra de escrita. Então, o que a crítica textual está nos dizendo é que essa maneira de escrever, que eles consideram no livro original deles, ela só foi desenvolvida 100 anos depois que eles datam a escrita do livro. Só começou a se escrever desse jeito 100 anos depois que eles datam a escrita do livro. Fica óbvio para mim e para você, das duas uma. Ou o tal do Otimã que fez a tradução, do Ibn, que fez a tradução, ele viajava no tempo e sabia como é que era escrita dali 100 anos, né? Ou não é o livro original que ele escreveu. E se não é o livro original que ele escreveu, eles insistem que é o livro original que escreveu, eles criam um outro problema. Cadê o livro original para que nós comparemos com esse original que vocês dizem que escreveu, para a gente saber se é isso que aconteceu mesmo? E aí você percebe que, conforme iremos observar na outra foto aqui, a linguagem desse original deveria ser nessa forma, o risage, ou o ma'il, que era utilizado nos tempos de Utimã. Então tá aí, eu acredito que está no seu... Tá mais claro aí para você, né? Mas aqui você percebe, ó, olha a diferença. Aí você está pensando, é realmente muito diferente. Consigo analisar aí de uma forma muito clara. Eu sei que para os nossos olhos, de repente, você observa e você fala assim, uma letra escreveu corrida e a outra escreveu de um outro jeito. Para a gente hoje, que tem milhares de tipos de fonte no seu computador, pode parecer alguma coisa comum. Você vai lá e troca o typeface e digita. Mas isso era feito à mão e isso era uma arte. Isso não era feito de qualquer forma. Quem tinha o dom para fazer esse tipo de escrita era considerado alguém de um certo tipo de arte. Ele era um profissional da área. Então, quando a gente observa esse tipo de escrita, principalmente nos documentos históricos, diz muito a respeito do momento enquanto foi escrito. Por exemplo, quando você observa os textos bíblicos, e você observa que a maioria do texto bíblico do Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que era um grego comum durante aquela época. E aí você faz essa asserção a respeito do tipo do grego que está escrito nos originais. E você faz a asserção de que as pessoas que escreveram naquela época, a maioria delas era pessoa com um certo nível de conhecimento mais baixo. E quando você considera, por exemplo, os escritos de Paulo, que a maneira de escrever já é muito mais erudita, ou, por exemplo, você vai para Lucas, que usa termos médicos na sua escrita, você consegue acertar a personalidade da pessoa e quem foi que escreveu aquilo e que tipo de conhecimento que aquela pessoa tinha. Quando você traz essa mesma crítica textual, criticar o texto pelo texto, para a fé islâmica, você percebe que esse tipo de aberração aparece e isso se torna um problema para que você defenda a mensagem. Porque é o seguinte,
Se você não consegue defender nem o texto por ser escrito, como é que você defende a mensagem? Se você não consegue fazer uma defesa a respeito do material que está escrito no papel, de que ele é verídico e que realmente foi aquela pessoa que escreveu, como é que você defende o seu conteúdo e as suas palavras? Amém? Essa, irmãos, é um dos maiores valores que nós temos no cristianismo, não só porque nós cremos no coração, mas você pode confiar e pode estudar. Que se você parar para averiguar esse texto aqui nas minúcias dos seus originais, você vai perceber que você tem uma riqueza histórica nas mãos também. Algo que foi escrito e que aquilo que foi escrito exatamente como nós temos interpretado na sua língua nacional hoje. Se você for para o português, é uma tradução fidedigna ao original de onde ele veio. Se você for para uma tradução em inglês, é uma tradução fidedigna ao original de onde ele veio. Se você for para o espanhol, é uma tradução fidedigna do original da onde ele veio. Isso para nós é uma bênção, e essa é uma das maiores reclamações dos muçulmanos. Eles dizem, por exemplo, que porque o nosso texto está em português e o do outro irmão está em inglês, não se pode aferir qual texto é o bom e qual é o ruim. Qual texto realmente é original, aquilo que foi dito, e qual não é. A maior defesa deles a respeito do seu texto original é que aquele texto intencionado, na língua que foi intencionada, da maneira que foi intencionada por Maomé, é o mesmo texto que nós temos hoje. Nós já provamos que nos primeiros 50 anos já não era. A crítica textual nos prova que já nos primeiros 50 anos já não era. E para isso eu gosto de lembrar de uma história que o Nabil Karish, um irmão que foi convertido do islamismo ao evangelho, ele conta do primeiro contato que ele teve com um crente que entendia melhor a respeito dessas coisas. Ele fala que ele cresceu na sua casa e os seus pais o prepararam para um dia, se ele quisesse, ele pudesse ser um imã, um padre muçulmano, né? um sacerdote muçulmano. E ele foi preparado com todo o conhecimento, e os pais dele, como moravam na América, prepararam ele apologeticamente para defender a sua fé aos cristãos. E ele começa contando a história dele, que diz que no high school, uma menina cheia do Espírito de Deus virou para ele na escola, enquanto a professora saiu da classe, e falou assim: "Você conhece Jesus?" Ele olhou para a menina e falou assim: "Que Jesus? Aquele que vocês dizem que morreu na cruz, mas não morreu? Aquele que vocês dizem que é o Filho de Deus, mas não é?" E começou a citar versículos da Bíblia que ele conhecia, que colocavam em xeque a fé da moça, e a moça, chorando, virou para frente e nunca mais falou com ele na classe. De tão preparado que ele era para derrubar a fé cristã. Diz que ele chegou na faculdade, e como ele gostava muito de falar, rapidamente ele começou a fazer parte do clube de speech, né, do clube de oradores. E diz que toda vez depois do final da reunião do clube de oradores, ficava apenas ele e mais um rapaz, que depois ele veio descobrir que era um cristão chamado David. E ele percebia que todo mundo saía para beber depois do horário do clube, mas aquele rapaz sempre ficava para trás com ele, porque ele também, né, como um bom muçulmano, ele não se metia com algo e também andava certinho e tal, tinha uma vida moralmente muito regrada. E um dia ele percebeu o David lendo a Bíblia enquanto ele falava com a mãe dele no telefone em farsi, falando com a mãe dele no telefone em árabe e percebendo o tal do David lendo a Bíblia, né? Aí ele desligou o telefone, olhou para o David e falou assim: vou cutucar mais um cristão hoje. Ele olhou para o David e falou assim: "Você está lendo esse livro aí cheio de erro?" Aí o David fechou a Bíblia e falou assim: "Por que cheio de erro o livro?" "Não, porque esse livro que você está lendo aí, você está lendo o quê? Em inglês?" "Estou lendo em inglês." "Esse livro aí é uma tradução da tradução, da tradução, da tradução, da tradução, da tradução. Esse livro aí não tem nenhuma substância do original de que foi escrito." Aí o David balançou a cabeça e falou: "Ah, tá certo. Você estava falando com a sua mãe agora, né?" Ele falou: Tava falando com a minha mãe. Você estava falando com ela em o quê? Em árabe. Em árabe. O que você estava falando com ela? Não, estava falando com ela que ia sair para comer alguma coisa e depois ia para casa. Essa é uma tradução correta daquilo que você estava falando com ela? Diz que a partir desse momento ele percebeu que existia algum buraco naquilo que ele pensava. E o David começou a falar a respeito, ele era um estudioso e começou a falar a respeito dos manuscritos. 5 anos depois, o Nabil se converteu. E virou um apologeta. E durante os próximos 6 anos da vida dele, pregou o evangelho de todo o coração, discutia com os muçulmanos e ganhou muita gente para Jesus a custo da sua própria casa.
Ele conta que no dia que ele avisou para o pai e para a mãe dele que ele era muçulmano, os pais dele o negaram da família. Que ele era cristão, desculpe. Os pais dele o negaram da família. Falou assim, hoje foi como se você chegasse aqui em casa, enfiasse a mão nas nossas costas e arrancasse a nossa espinha a sangue frio. Você não é mais nosso filho. E a partir daquele dia ele chorou naquele dia inteiro. E depois de chorar muito e reclamava com Deus, falou, Senhor, o Senhor fez tudo isso comigo e agora que eu sou crente, eu perdi minha família. E diz que enquanto ele reclamava com Deus naquele dia onde ele contou para os pais que era crente, ele ouviu pela primeira vez a voz de Deus no seu quarto e Deus falou assim para ele, não é a respeito de você, é a respeito de mim. E quando Deus disse para isso do quarto para ele, foi quando você limpa o para-brisa a primeira vez da água, né? Está chovendo muito e você limpa pela primeira vez o para-brisa e você consegue enxergar. Diz que ele levantou, limpou as lágrimas, foi para o lado de fora, abriu a porta, viu um rapaz correndo na rua e o primeiro pensamento que veio na sua mente foi, o Senhor Jesus Cristo morreu por aquela pessoa. Aquela experiência mudou a vida dele por completo e a partir de então, ele tratou de conhecer a palavra de Deus afinco e a fundo para ver se realmente ele não estava sendo enganado pela segunda vez. E nesse teste que ele fez, ele disse que ele foi estudar debaixo de um dos maiores scholars aqui nos Estados Unidos, que era scholar teológico, um estudioso da religião cristã que não era cristão. Por incrível que pareça, tem gente assim. Ele era um estudioso da palavra de Deus que negava ao Senhor Jesus Cristo. E ele foi estudar com esse scholar porque era considerado o melhor teólogo daquele período que eles estavam estudando. E ele foi estudar debaixo dele. E aquele teólogo ele era tão entusiasta pelo Senhor Jesus Cristo, ele achava tão fantástico o ministério de Jesus, que ele criou os próprios 12 discípulos dele, né? Mas aí o Nabil conta que nos 12 discípulos desse estudioso, ele era o Judas. Porque ele estava lá com outro princípio. E fala que depois de 3 anos estudando, junto com esse charlatão, ele acabou saindo de lá mais convencido a respeito da sua fé no Senhor Jesus Cristo do que ele estava antes. Ele pôde falar com a certidão, realmente a fé que nós temos é tanto histórica quanto espiritualmente verdadeira. E é por isso que nós estamos aqui. Então a gente percebe que desde o início você encontra problemas. E aquilo que eles reclamam de nós é exatamente o que eles apresentam logo no começo da sua fé. E aí a próxima parte a gente percebe mais alguma coisa que nos dá a noção disso, né? Tem algumas observações aí, ó. A escrita Kufique ou Abbasside, segundo o doutor Damrosch, da França, deriva do nome da cidade Kufa, na antiga Pérsia. E aí você percebe que tem algumas coisas a respeito, por exemplo, das datas onde foram escritos. Você pega, por exemplo, as moedas da época, né, tá aí na sua apostila, e as moedas da época, os muçulmanos que têm a imagem aí de Maomé, usavam imagem. Eles desconsideraram usar imagens num período posterior da fé islâmica, né? Um período posterior foi que eles perceberam que usar imagem talvez seria um problema para eles, porque eles teriam o mesmo problema do paganismo, e eles não queriam cair na mesmice de ter ídolos, né? Onde as pessoas iam prestar culto a esses ídolos. Aí você percebe depois uma moeda mais para frente, já na época onde o texto que nós vimos do Rujaf, né, isso? Parece mais que essas moedas já não têm mais as imagens, que já são feitas posteriormente. Elas não estavam escritas em Kufique, mas em Rizage. Isso nos mostra que o manuscrito de Uthman tem a escrita errada. Então, o criticismo textual chega à seguinte ideia, né? Existem muitas variações no manuscrito alcorânico. E qualquer variação falsifica o Alcorão, é o que eles dizem. Se existem muitas variações no manuscrito do Alcorão e qualquer variação falsifica o Alcorão, é o que eles dizem. Então, hoje nós temos um Alcorão que não é uma cópia feita do Alcorão original, mas um texto que é resultado de vários processos de alteração e é passado de gerações para gerações em transmissões dentro da comunidade. Segunda frase, o texto que temos hoje tem uma história. As cópias que temos nos dias atuais, não somente feitas em diferentes escritas, mas também contêm pontos e vogais. Todos os Alcorões, ou todos os livros do Alcorão de hoje, são baseados no texto do Egito.
O Alcorão mais antigo não tem muitas vogais e pontos acima e abaixo do texto consonantal em árabe, chamado de Hasmin. Se o manuscrito A tem a mesma propriedade que o manuscrito B, então eles são idênticos. Mas se o manuscrito B tem propriedade de texto diferente do A, então o B não é idêntico ao A. É uma coisa matemática simples. Quando você observa os dois textos, e eu coloquei aí na tela para você, e você também tem por aí. Não, eu não coloquei isso na tela, não. Ok. Você tem aí para você observar. Você percebe que existem muitas variações no texto, de um texto para o outro. Por exemplo, se você observa a impressão do texto do Alcorão, feito há 100 anos atrás, e você pega o Alcorão impresso, você vai perceber que existem muitas variações na escrita do Farsi. Tudo isso já prova para nós que o texto foi alterado. E isso não é uma questão de idioma, ok? Por exemplo, em português você tem a Almeida Revista e Atualizada, você tem a Almeida Revista e Corrigida, e agora você tem a Nova Almeida Atualizada. Todos esses textos são em português, ok? E há diferentes maneiras de um texto se propor e outro texto se propor. Mas isso não significa que o original da onde eles foram traduzidos foi alterado. É uma alteração para que a geração atual consiga entender aquilo que a geração anterior entendia da mesma forma. O problema é que a língua ela é transitória. A língua ela é diversificada, ela muda, ela passa por mutações. E para isso eu gosto de lembrar a frase do pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto dizia assim: os homens não falam a língua de Deus. Então Deus cobriu a sua palavra de expressões humanas para que os homens conseguissem compreender a mente do Senhor. O intuito de Deus nunca foi fazer um casamento com uma língua. Não. Foi mostrar aos homens os seus princípios eternos para que os homens conseguissem, em qualquer geração, cumpri-los. Quando eles amarram a sua tradução a um texto específico, a uma tradução específica, com o passar do tempo, você não consegue mais ter a real noção do que é que aquele texto queria dizer no passado. É por isso que, junto com o movimento islâmico, que junto com a fé islâmica, você percebe que tempo após tempo começam a aparecer diferentes califas ou diferentes imãs e diferentes escolas de pensamento islâmico, porque eles têm que voltar de novo ao texto original e criar um novo texto comentando aquele texto para a atualidade. A palavra de Deus não tem esse problema. O crente hoje que sentar em casa, abre a sua Bíblia na sua língua nacional, na sua língua particular, e consegue compreender o texto, porque não só ele está traduzido inteligivelmente, ou seja, ele é inteligível à mente humana, mas também o Espírito Santo de Deus consegue ajudá-lo em ler esse texto. Já na fé muçulmana, eles acreditam que a única pessoa que pode interpretar o texto é um imã. Por quê? Porque, novamente, o texto ele é carregado de uma questão cultural tão forte que você precisa de estudar muito para que você consiga compreender um texto no original. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Qualquer pessoa entende isso hoje e no dia que ele disse. Qualquer pessoa consegue compreender a realidade da fé cristã hoje e no dia que ele proferiu essas palavras. É por isso que eu gostaria de terminar o nosso período mostrando para você alguma coisa interessante. Olha, eu separei para você observar, se você tiver condições de observar, tem muito PDF disso na internet, esses 3 livros para você acompanhar a respeito de como é que esse livro que você carrega na sua mão chegou na sua mão e por que ele está nesse formato. Existem 3 livros bastante interessantes para você observar. São livros introdutórios e eu tenho certeza que a sua leitura vai ser agradável e você vai conseguir perceber bastante coisa interessante para corroborar na sua fé e você poder defender a sua fé e a Bíblia Sagrada que você leva debaixo do braço. O primeiro livro é A Origem da Bíblia. Ele é da nossa CPAD, eu não consigo enxergar mais o nome do escritor que está ali embaixo, mas é um livro da nossa CPAD. Philip Wesley.
E ele trata de assuntos muito interessantes. Ele fala da historicidade da palavra de Deus, do aspecto arqueológico dos textos sagrados. Ele fala a respeito do cânon do texto sagrado. Ele dá toda uma referência para você de como é que o cânon nasceu, como é que ele surgiu, como é que surgiram essa compilação de livros que a gente tem hoje e carrega, como é que foi o processo para que nós chegássemos à palavra de Deus da maneira como a gente tem compilada hoje, tá? Outro livro bastante interessante é o Novo Testamento, desse Louis Bekoff. É um livro muito interessante, é um trabalho que ele fez realmente acadêmico para o pessoal que está em seminário. E ele fala de cada um dos livros do Novo Testamento, ele dá uma introdução, ele dá uma geral a respeito do momento histórico que estava se vivendo, ele fala a respeito do conteúdo do livro, de por que o livro foi escrito, qual que era a ideia do autor a ter escrito aquele livro, ele trata a respeito da inspiração divina em cada um dos livros, como é que foi que o Espírito de Deus inspirou cada um dos escritores a trazerem aquela mensagem, ele fala do tempo em que os livros foram escritos, é um livro bastante interessante para você observar. E esse último, do Eusébio de Cesareia. O livro do Eusébio de Cesareia, para mim, é um dos mais ricos aí nesses 3 livros, porque é a história do irmão que estava lá quando as coisas estavam acontecendo. Quando os livros do Novo Testamento começaram a ser compilados, as primeiras cópias, quando eles começaram a ser distribuídos, esse era o período que o Eusébio de Cesareia estava vivendo. E ele vai contando a história da igreja, por exemplo, o dia dos finais dos apóstolos. Ele conta essa história porque ele viveu durante aquele período um pouquinho depois. Então é muito interessante você ver o trabalho que ele fez. Ele foi uma das pessoas que participou e foi quem fez o trabalho a pedido do César, que era o Constantino, do primeiro concílio, o concílio de Nicéia. O primeiro concílio que trouxe o cânon bíblico. Ok? E ele tem todo o processo que ele usou para fazer esse trabalho. Ele fala um pouquinho de outros homens que vieram antes dele, como, por exemplo, Orígenes, que fez um trabalho também muito interessante, que morava no Egito. Sabe aquela denominação dos coptas, a tradição dos coptas do Egito? Quem deu origem àquela tradição dos cristãos coptas foi o Orígenes. E o Orígenes também foi um estudioso que corroborou bastante das doutrinas, como a gente tem hoje da palavra de Deus, passaram por Orígenes falou bastante coisa a respeito daquilo, e Eusébio usa o trabalho de Orígenes para trazer, então, a percepção que ele tinha, por que eram esses livros que precisavam de ficar no cânon, ele faz toda a defesa, e é muito interessante. Para mim, é um dos livros que eu mais gostei de ler de todos esses aí. Para que você possa ajudar a você entender mais. E se você quiser saber mais disso aí, foi muito interessante isso, pastor, porque eu acabei lembrando isso hoje à tarde, enquanto eu preparava esse material. A nossa próxima aula do Bible College, que começa agora em agosto, é de bibliologia. E é justamente o que a gente vai tratar. Se você quiser saber mais do cânon e como é que os livros da palavra de Deus foram compilados e como é que eles chegaram a esse formato, bibliologia trata exatamente disso. Vai ser muito interessante você participar. E, por fim, na conclusão, eu fiz esse timeline aqui, mas não vai dar tempo da gente falar a respeito dele, que esse é o timeline dos primeiros livros da palavra de Deus. Depois, se você quiser, eu consigo passar esse material para você, mas você também vai ter acesso vasto a isso aí em bastante outros lugares. Então, para a gente concluir, está escrito, concluiu-se então que os chamados manuscritos antigos do Alcorão não passam na prova da crítica textual. Quando você critica ele de maneira não apaixonada, né? Científica, obrigado, pastor, de maneira científica, de maneira empírica, quando você coloca ele nas ferramentas de teste, você percebe que ele não passa. Né? Mas o problema, irmãos, não é o texto passar, o problema é esse aqui. O problema é esse aqui. É que o Senhor Jesus Cristo, quando viu esse povo, ele viu que eles eram ovelhas que não tinham pastor. O grande foco do nosso coração, e aquilo que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, não é conhecer para a gente sair na rua debatendo com esse povo e dando pancada em ninguém. Não é para a gente ganhar um argumento. Não. É para a gente tirar da frente os obstáculos, para que eles enxerguem a mão graciosa do Senhor Jesus Cristo, buscando eles, oferecendo a eles aquilo que nós alcançamos, a salvação das nossas almas. Que Deus abençoe o irmão em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor.